Macho, eu não devia nem estar contando isso, mas já que tu insiste, senta aí e presta atenção. Visse, porque tudo começou naquela noite quente de Caruaru, quando até o vento parecia ter medo de passar pelo terreiro. Eu estava lá escondido atrás do cercado de Dona Celina, vendo aquele trem amarrado no chão, respirando feito um boi cansado, puxando o ar pelas ventas, como se cada suspiro fosse um pedido de socorro ou de raiva. A lua estava grande demais, parecendo espiar por cima dos telhados, e os homens ainda comemoravam, dizendo que finalmente tinham pegado o bicho que atormentava o povo havia meses. Mas ninguém chegava perto, nem os valentes. A corda esticava quando a criatura mexia uma perna torta, e o estalo fazia o povo dar 2 passos para trás. O bicho estava fraco, mas não estava derrotado. E foi aí que eu vi Dona Celina chegar, devagarzinho, segurando a lanterna com a mão tremendo. "Sai da frente, cabras frouxos", ela disse, com a voz embargada de coragem e medo ao mesmo tempo. Ninguém ousou segurar ela. A velha se agachou como quem encara um parente doente, e quando a luz bateu no braço peludo do bicho, eu juro pela asa curta do galo que canta lá no sítio, ela empalideceu na hora. Tinha uma pulseira de couro, velha, gasta, mas conhecida demais. E antes que alguém abrisse a boca para perguntar, a criatura levantou o olhar. Um olhar que eu nunca vou esquecer. Não era de fera, não era de demônio, era humano, humano demais. Dona Celina deixou a lanterna cair. Os homens ficaram sem fala. E eu senti que aquela noite só tinha começado. O que a gente viu ali, a riégua, até hoje arrepia minha alma. Macho, antes de eu entrar nessa história que deixou Caruaru de pernas bambas, eu preciso lhe dizer como era a vida por aqui quando tudo começou. Porque, vice, a desgraça não chega assim do nada. Ela vem mansinha, vindo de longe, como quem pede permissão para entrar. Mas quando a gente percebe, já está sentada na cadeira da sala, cruzando as pernas e dizendo, "Cheguei." Pois é, Caruaru estava vivendo um tempo até que tranquilo, dentro do possível, né? Era mês de junho, época de festa, sanfoneiro afinando o instrumento, cheiro de milho assado entrando pelas casas, e o povo com aquele sorriso largo que só aparece quando a cidade inteira está em clima de alegria. A feira estava cheia, o barro vermelho poeirando os chinelos, e a vida seguia o compasso certinho do forró pé de serra. Eu, seu Zé Honório, cabra velho, setentão bem rodado, passava as manhãs sentado na calçada do Vassoural, mexendo no meu radinho de pilha, que já tinha visto mais eleição que muito vereador. Ali, eu observava a vida. O menino correndo atrás de bode, a vizinha reclamando do marido jogando dominó desde cedo, o vendedor de pamonha gritando com aquela voz que Deus deu só para ele. Pamonha quentinha, de sal, de doce e a de milho novo que desmancha na boca. Era assim, um vai-vem tranquilo. Não tinha nada de estranho, nada de diferente, nada que anunciasse o que estava por vir. Só que o sossego de uma cidade é igual ao silêncio antes da trovoada. Bonito, mas perigoso. A primeira coisa que mudou foi pequena. Pequena demais para alguém notar. Só que eu, que passo o dia vendo movimento, senti logo. O vento parou. Num brincadeira, não. Aquele vento fraquinho que sempre passa no fim da tarde, vindo do lado do Alto do Moura, simplesmente sumiu. O ar ficou parado, quente demais, pesado demais. Era como se o céu tivesse segurando a respiração. No começo, pensei que era coisa da idade. Velho sente demais o clima, né? Mas no outro dia, seu Geraldo do Mercadinho comentou, "Zé, tá sentindo esse calor estranho? Nem parece junho, parece agosto sem vergonha." Eu só balancei a cabeça e disse que sim. Mas no fundo, uma pulguinha começou a coçar atrás da minha orelha. Lá pelo 3º dia desse calor parado, os boatos começaram a soprar. Primeiro baixinho, como quem não quer entregar o medo. Depois mais forte, feito fogo em palha seca. Derrubaram mais 3 galinhas ali pros lados do sítio Palmeira.
Uma vaca apareceu com a barriga aberta, mas sem tripa espalhada. Coisa de bicho não é, não. Ouvi um uivo no alto da serra. Um uivo feio, estranho, parecia gente chorando. Essas conversas vinham de canto de boca, cochichadas, sem que ninguém tivesse coragem de afirmar nada. O povo do mato é sabido, só diz que viu quando tem certeza. Mas o problema não era quem viu, era quem ouviu. E todo mundo ouviu alguma coisa, até eu. Numa noite, eu estava sentado na porta de casa, abanando o rosto com um jornal velho, quando ouvi um troço vindo do céu. Não era pássaro, não era avião, não era trovão. Era um lamento, um som comprido, triste, que descia da serra e passava arranhando o telhado das casas, como uma reza maldita soprada por alguém sem alma. Aquilo me gelou. Sem mentira, minhas canelas tremeram. Mas teimoso como todo nordestino é, tentei rir. Oxente, deve ser vento passando por cima da caixa d'água. Mentira danada. Eu sabia que não era. E se eu sabia, imagina Dona Celina. Dona Celina era a moradora mais velha daquelas bandas. Uma mulher que tinha mais rugas que caderno de notas e mais coragem que muito rapaz novo. Era respeitada, temida e amada, tudo ao mesmo tempo. Diziam que ela tinha olho bom para ver o que ninguém mais via. E às vezes, isso era bom. Às vezes, era uma praga. Ela passou na minha porta no outro dia, segurando um maço de arruda. Zé Honório, tu ouviu o lamento? Eu tentei disfarçar. Que lamento, mulher? Deve ter sido cachorro latindo. Ela me encarou com aquele olhar que atravessava a alma. Não era cachorro. Era coisa que não devia andar mais por aqui. Eu engoli em seco. Tu tá falando de quê, Celina? Ela só respondeu. Se tu não sabe, ainda vai saber. E seguiu o caminho, deixando um cheiro forte de arruda no ar, misturado com uma sensação ruim que grudou no meu peito o resto do dia. No mesmo fim de tarde, a cidade começou a comentar de um sumiço. Um rapaz novo, aparentado de Dona Celina, tinha desaparecido. O nome dele era Rodolfo. Cabra trabalhador, quieto, do tipo que fala pouco, mas ajuda muito. Estava conversando com o povo na feira de manhã e quando deu a hora de ir para casa, simplesmente não chegou. A mãe dele procurou, o vizinho procurou e até os cachorros farejaram. Nada. Sumiu. E foi a partir desse sumiço que a história começou a dar aquele gosto amargo de coisa perigosa. O povo começou a ligar uma coisa na outra. Calor estranho, lamento na serra, animais mortos, sumiço, mas ainda faltava a peça principal, aquela que chama o medo para a mesa e manda ele sentar ao lado da gente. Essa peça veio na forma de pegadas. Foi seu Petrônio, um vaqueiro caladão, que encontrou primeiro. Ele apareceu na feira grande, ofegante, suando, dizendo: eu vi, foi agora. Tem rastro de bicho grande no caminho do açude novo. Que bicho? É de lobisomem. Oxente, homem, não conversa besteira. Mas ele não estava brincando. Trouxe até um molde feito na terra. Uma pegada funda, larga, com 3 pontas de garras marcadas fundo, como se o chão fosse manteiga. O povo olhou, cochichou, se arrepiou. Eu fiquei quieto, mas por dentro estava gelado. Com tudo isso acontecendo, a cidade já parecia diferente. As crianças foram proibidas de brincar na rua depois do pôr do sol. Os homens começaram a andar em dupla. As mulheres botaram um rosário no pescoço. E o silêncio, aquele silêncio pesado que pressagia desgraça, começou a morar entre as casas. Eu comecei a notar movimentos estranhos. Sombra passando rápido demais na esquina, barulho no telhado sem vento, passos no quintal que paravam quando eu me levantava para olhar. E o mais estranho, vi algo 2 noites seguidas. Um vulto torto caminhando perto da estrada de chão que leva para os sítios. Torto, lento, arrastando as pernas como quem carrega um peso invisível. Mas eu, besta e teimoso, só dizia para mim mesmo: velho, tu tá cansado, tua vista tá pregando peça. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Mas a gente se consola como pode.
A coisa piorou de vez quando começou um zum-zum diferente. Alguém estava escutando choros na porta de casa. Choros finos, fracos, como o de uma criança pedindo ajuda. Só que quando abriam a porta, não tinha nada. E algumas casas encontraram arranhões na madeira. Arranhões longos, profundos, com lasca grande caindo no chão. Um menino lá do bairro disse: "Mainha, eu vi um olho dentro do mato. Um olho amarelo." A mãe deu um tapa, mandou ele calar a boca, mas o menino tremia feito vara verde. O povo estava excitado, assustado, murmurando. E o medo, esse danado, estava crescendo igual planta daninha. Mas o que mais mexeu comigo foi quando a história chegou na família de Dona Celina. O sobrinho dela, Rodolfo, o rapaz sumido, tinha sido visto na semana anterior usando uma pulseira de couro velha que ela mesma tinha dado quando ele fez 15 anos. Ele nunca tirava. E a velha, que já estava com o coração apertado, começou a andar pela cidade com o olhar perdido, como quem tenta juntar peças de um quebra-cabeça macabro. Ela sabia de alguma coisa. Todo mundo percebia isso, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Foi nessa atmosfera pesada, de silêncio empurrando contra o peito, que chegaram os 3 homens valentes, dizendo que iam montar guarda no terreiro do sítio de seu Amâncio. Eles disseram que tinham ouvido coisa demais, visto rastro demais, e que aquilo não era natural. Decidiram armar uma armadilha, pesada, de madeira e corda, para pegar fosse o que fosse que andava rondando o gado. E eu fui atrás, não para ajudar, que meu joelho não deixa, mas porque eu precisava ver com esses olhos o que era que estava assombrando Caruaru. A noite em que eles montaram guarda, ninguém esquece. O céu estava fechado, abafado, a lua demorando para aparecer. O mato sussurrava mesmo sem vento. E todos nós esperávamos como quem sabe que algo vai chegar. Algo que não obedece à reza, não teme faca, não respeita cerca. E quando chegou, quando aquele troço saiu do escuro, andando torto, arqueado, respirando fundo como bicho doente, ali, meu amigo, ali a história começou de verdade. Mas essa parte é para depois. Oxente, pois vamos embora, que agora a história começa a engrossar feito mingau de milho no fogo alto. Porque depois daquela primeira noite de vigília no terreiro do sítio de seu Amâncio, as coisas nunca mais ficaram do mesmo jeito em Caruaru. Nunca mais. Quando o sol nasceu no outro dia, o povo já estava com a língua afiada, espalhando tudo o que tinha ouvido e o que não tinha também. Era cada história mais torta que a outra. Uns diziam que tinham visto o bicho correndo pelos matos. Outros juravam que escutaram o uivo vindo de cima do açude. E teve até quem afirmasse que sentiu a casa tremer de madrugada. Mas o pior mesmo, era saber que ninguém estava mentindo por maldade. O medo deixa a imaginação solta, mas dessa vez a imaginação estava apenas tentando acompanhar a realidade. E a realidade, meu amigo, estava terrível. Naquele dia, eu, seu Zé Honório, acordei com um peso estranho nos ombros. Parecia que alguém tinha sentado na minha alma. O ar continuava abafado. Parecia que o céu queria chover, mas não tinha coragem. Os pardais estavam calados, os cachorros inquietos, e eu já estava entendendo que o vento parado não era só clima ruim, era aviso. Eu me ajeitei na cadeira da calçada, botei meu radinho de pilha para tocar um shot e tentei fingir normalidade. Mas, arriégua, quem é que consegue fingir normalidade quando o mundo está virando do avesso e a gente sente o desmantelo chegando pelo cheiro? Foi então que apareceu seu Petrônio, o vaqueiro dos olhos fundos. Homem sério, calado, daqueles que só abre a boca quando a coisa é importante. Ele chegou suando, com o chapéu na mão, e disse: "Zé, tu viu, foi? No terreiro de Amâncio?" Eu balancei a cabeça devagar. "Vi não, homem, só escutei barulho." Mas que tinha coisa errada, tinha. Ele respirou fundo, parecendo escolher as palavras.
Aquilo não era bicho, Zé, não era. Eu já estava com a espinha gelada. E tu acha que era o quê, então? Ele olhou para os lados, como se tivesse medo que alguém escutasse. Parecia gente. Minhas mãos tremeram um pouquinho. Eu escondi nas pernas para não passar vergonha. Gente como? Ele coçou o queixo, apertou os olhos, tentou lembrar. Andava torto, como se tivesse brigado com o próprio corpo. Eu engoli seco. E os rastros? Os rastros eram grandes demais, mas tinha algo de humano neles. Seu Petrônio não era homem de fantasia, nem de exagero. Se ele estava dizendo aquilo, era porque o mundo estava virado mesmo. O dia passou pesado, suado, parado, o sol empurrando o calor para dentro da pele da gente, e toda hora alguém aparecia com mais um boato novo, um rumor, uma sombra que viu, um barulho que ouviu. Caruaru virou antena de medo. E foi no meio desse corre-corre de conversas que uma notícia caiu como pedra no coração do povo. Uma porta tinha sido arranhada de madrugada, mas não era arranhão de gato, cachorro, nem de um cabra querendo fazer arte. Era arranhão fundo, tão fundo que a madeira lascou para o lado de dentro da casa. A dona da casa, uma mulher chamada Eudina, estava quase sem voz quando contou. Pensei que era ladrão. Acordei assustada, mas quando cheguei perto, a porta estava quente. Quente. Macho, eu ouvi aquilo e senti o suor gelar na nuca. Quente como mulher? Perguntei. Ela levantou o braço, mostrando que ainda estava arrepiada. Quente como se alguém tivesse encostado a mão com febre. Mão grande, mão pesada. E aí, meu amigo, a história começou a virar outra coisa. Porque quando o bicho arranha a porta fica fria. Mas quando porta fica quente, é porque quem bateu nela tinha sangue fervendo. E isso é coisa de quê? De quê, hein? Pois é. Mas o que realmente desmantelou a cidade foi o que aconteceu no dia seguinte. Porque naquela manhã, depois da arranhadura na porta de Dona Eudina, o povo ouviu que o açude estava com marcas estranhas na beira da água. Eu fui lá ver com meus próprios olhos, porque homem velho pode ser teimoso, mas não é besta. Precisava conferir. Quando cheguei, tinha gente em círculo, falando baixo, apontando. E lá, bem na lama úmida, tinha marcas de pés. Sim, pés, mas deformados. Pareciam pés humanos, mas com alongamento na parte da frente, como se os dedos tivessem virado garras. Marcas fundas, profundas, como se a criatura tivesse botado peso demais ao andar. Como se cada passo fosse uma luta. E o mais estranho, algumas marcas eram de pé humano comum, outras monstruosas, misturadas. Como se a mesma criatura tivesse duas formas. O povo ficou com a boca aberta, sem coragem de falar alto, e eu, olhando aquilo, senti um pensamento danado subir feito cobra venenosa. Tem coisa mudando de forma por aqui. A cidade ficou num silêncio esquisito naquele dia. Silêncio que nem feira grande quebra. Silêncio que faz a gente pensar duas vezes antes de sair de casa. Silêncio que dá peso no ouvido. E foi nesse silêncio que Dona Celina apareceu. Ela vinha pelo caminho devagar, segurando uma sacola de pano, o rosário na mão e aquela cara de quem sabia mais do que devia. As rugas dela pareciam mais profundas, a boca mais dura, os olhos mais distantes. Quando ela chegou perto da gente no açude, ninguém falou. Todo mundo abriu espaço, como se ela fosse juiz de sentença. Ela olhou as pegadas sem se abalar, como se já soubesse que elas estariam ali. Depois fechou os olhos, suspirou fundo e murmurou. Era para isso nunca ter voltado. O povo ficou inquieto, murmurando, querendo saber. Mas ela não explicou. Não naquele momento. Só apertou a sacola no peito e foi embora, andando devagar, como quem carrega peso que não é só dela. E eu percebi, naquele instante, que Dona Celina estava escondendo alguma coisa. Alguma verdade que, se fosse dita, talvez ninguém tivesse coragem de continuar morando ali. E no fundo da sacola,
Tinha algo se movendo, algo que fez a lateral balançar, mas ninguém teve coragem de perguntar. Quando a noite chegou, Caruaru virou outro lugar. As janelas fecharam cedo, os cachorros se enfiaram debaixo das casas, as lamparinas ficaram acesas até tarde. O vento continuava parado, morto, como se até ele tivesse medo de mexer nas folhas. E foi nessa noite que eu ouvi, pela primeira vez, o uivo. Um uivo que começou baixo, fino, triste, como se uma pessoa estivesse sofrendo. Depois foi crescendo, engrossando, ganhando força, virando mistura de voz humana com grito de fera. Arriégua. Aquilo gelou o sangue até de quem estava no banho. Eu levantei devagar, cheguei na porta, abri só um fiapinho e não vi nada. Mas o som parecia vir de dentro da rua, como se o bicho estivesse passando na frente da minha casa. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo tinha parado. Eu respirei fundo, fechei a porta e pensei, isso não é coisa comum. Isso não é coisa desse mundo. E como se fosse pouco, logo cedo no outro dia, quando o povo se reuniu para comentar o uivo, chegou a notícia que bagunçou tudo de vez. Apareceu mais uma pegada, mas agora tem marca de mão. Eu fui ver, é claro. Curiosidade mata, mas eu já tenho idade para a morte ter medo de mim. E vi, na beira da estrada, uma marca de mão grande aberta com 5 dedos longos, mas tortos, como se tivessem quebrado antes de crescer. E do lado da mão, um rastro de arrasto, como se a criatura estivesse puxando algo, ou arrastando o próprio corpo, ou mudando de forma. A partir daí, o medo deixou de ser rumor, virou presença. As pessoas começaram a dormir mal, acordar suadas, jurar que ouviram passos, que viram sombra, que sentiram cheiro de carne crua no ar. E o cheiro era real. Sim, real. Eu senti. Naquela noite, enquanto eu fechava a janela, um vento fraco, o primeiro vento em dias, trouxe um cheiro forte, metálico, esquisito. Cheiro de sangue fresco misturado com terra molhada. E junto do cheiro, um murmúrio. Sim, um murmúrio. Uma voz baixa, quase humana, quase um choro. Macho. Aquilo arrepiou até o fio de cabelo que eu já nem tenho mais. No outro dia, seu Petrônio, o vaqueiro, apareceu de novo. Ele estava pálido. O homem nunca tinha sido de medo, mas ali estava abalado. Zé, o rastro voltou. Onde? Atrás da casa de Dona Celina. Minha boca secou. Tu tá dizendo que o bicho esteve na casa dela? Ele assentiu bem devagar e completou. E deixou uma coisa. Deixou um pedaço de couro. Eu senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Couro? Couro de quê? Ele tirou do bolso. Mostrou. Era uma tira de couro escura, velha, igualzinha às pulseiras que os homens daqui usam, igual a que o sobrinho de Dona Celina usava. Eu congelei, e naquele instante, tudo ficou claro demais e escuro demais ao mesmo tempo. As pistas estavam todas ali, mas algumas eram enganosas, outras sinistramente verdadeiras. E antes que alguém falasse qualquer coisa, um uivo ecoou de novo na cidade. Dessa vez, mais perto, muito mais perto. E no meio do uivo, uma palavra. Uma palavra humana, fraca, distorcida, mas humana. Chamando alguém pelo nome. Chamando Celina. E o povo arrepiou até a alma. Macho, deixa eu te dizer uma coisa bem certa. Até então, Caruaru estava só preocupada. Mas depois daquele uivo chamando o nome de Dona Celina, Arriégua, aí não era mais preocupação, não. Era pânico armado, aberto, escancarado, daqueles que entra na alma da gente sem pedir licença. Na manhã seguinte, parecia que a cidade tinha passado a noite inteira acordada. Aliás, tinha mesmo. As portas que costumavam ficar abertas logo cedo agora estavam tudo trancada, com trava, ferrolho, cadeira encostada atrás e, em alguns casos, até saco de areia. Parecia que o povo tinha virado general de quartel da noite para o dia.
As galinhas sumiram da rua. Os cachorros não latiam mais. E até o som da feira parecia murcho, como se a sanfona tivesse desaprendido a sorrir. Eu, seu Zé Honório, acordei com o barulho de passos apressados, gente cochichando e o radinho de pilha tocando muito mais baixo do que o normal, como se até o rádio tivesse medo de chamar atenção. O vassoural estava com um ar pesado, sabe? Aquele ar que dá dor de cabeça e faz o ouvido zunir. Eu pensei, se o medo fosse poeira, Caruaru estava soterrada. E não era exagero, não. Logo cedo, seu Petrônio veio bater na minha porta. Mas não bateu, não! Ele deu 3 pancadas fortes, urgentes, que fizeram a madeira vibrar como tambor de forró em noite de São João. Zé, abre aí, homem. Quando abri, levei um susto. O vaqueiro estava branco. Branco como farinha de mandioca. O chapéu na mão, a testa pingando suor e o olho arregalado igual cabra vendo lobisomem dentro da capela. O que foi isso, macho? Ele respirou fundo e respondeu. Amanheceu rastro perto da igreja. Meu coração arranhou a costela. Rastro? Do bicho? Ele balançou a cabeça. E não só isso. Seu Petrônio segurou meu braço com força. Tinha marca de joelho no chão, como se algo tivesse rezando. Oxente, minha espinha virou gelo na hora. Eu só disse, vamos ver. Chegamos na igrejinha do bairro e tinha um povo lá, mas ninguém entrava. Todo mundo parado do lado de fora, apertado na parede, olhando para o chão diante da porta principal. E lá estava a marca, primeiro as pegadas, fundas, largas, deformadas, depois 2 marcas arredondadas, simétricas, afundadas na poeira, joelhos, e no meio delas, como se alguém tivesse colocado a mão no chão durante uma prece desesperada. Uma marca de palma, uma palma enorme, mas com os dedos tortos, quebrados, longos demais. Parecia mão de gente, mas uma gente que devia ter sofrido mais do que qualquer alma viva. O povo começou a rezar baixinho. Uma mulher disse, Ave Maria, isso é coisa ruim demais. Outra completou, tem cristão que não ajoelha assim para rezar, e o bicho ajoelha? Eu, que sou homem velho, já vi muita coisa, mas aquilo foi novo. E novo desse tipo nunca é bom. O padre apareceu logo depois. Padre recém-chegado, coitado, acostumado com missa de domingo e briga de casal pedindo bênção, ele botou a mão na cabeça quando viu a marca. Meu Deus! Seu Petrônio corrigiu de leve. Não invoque ele agora não, padre. Se o bicho ouviu, volta. O padre engoliu seco. E eu entendi que até a fé treme quando a coisa é esquisita demais. No caminho de volta para casa, a cidade já fervia em história. Um dizia que viu sombra correndo no beco. Outro jurava que ouviu choro dentro do mato. Teve um cabra, Raimundinho da oficina, que apareceu dizendo, eu vi os olhos dele, tava na minha janela. Todo mundo ficou calado. E o que tu fez, Raimundo? Ele deu um passo para trás, levantou os braços e respondeu, corri. E deixou a janela aberta? Oxente, tu acha que eu ia voltar para fechar? O povo até riu, mas riu daquele jeito nervoso, meio chorado, meio sem graça, que a gente dá quando o medo está segurando a nossa coluna pelas costas. Mas o que realmente botou o povo para tremer foi o rumor que chegou perto do meio-dia. Diziam que o bicho tinha sido visto com algo pendurado no pescoço, algo que balançava quando ele andava, algo de couro. Eu senti meu estômago virar um nó. Couro? Tira de couro? E a lembrança da pulseira que Petrônio achou atrás da casa de Dona Celina voltou como martelada na cabeça. Foi aí que tudo começou a apontar para a mesma direção. Cada pista puxava a outra, uma parte encaixava, outra era engano, uma dizia é humano, outra dizia não é possível. E a cidade? A cidade só sabia suar medo. O pior aconteceu perto das 3 da tarde. O sol estava quente demais, céu sem nuvem, aquele tipo de calor que deixa a gente mole e irritado. O vento continuava sem aparecer.
Eu estava sentado na minha calçada, abanando o rosto, quando escutei um barulho vindo da rua de baixo. Parecia um choro, não um choro de pessoa e nem totalmente de bicho. Era um choro arrastado, sofrido, como se a alma de alguém tivesse virado couro seco e estalado no sol. Eu levantei devagar, fui até a esquina e o som aumentou. É perto, muito perto. E então, lá na rua, vi um vulto torto, longe, mas dando para ver. A sombra se arrastava pelo chão, andando com dificuldade, como se tivesse peso demais num dos lados do corpo. Às vezes ia de 4, às vezes levantava um pouco, mas logo caía de novo. Eu congelei. E o choro vinha dali, daquele vulto, macho. Eu não sei como minhas pernas não caíram. O bicho desapareceu rápido, sumindo entre as casas. Mas o rastro dele ficou, marcas profundas na terra seca, arranhões nos muros e, o mais assustador, um pedaço de tecido preso numa cerca, tecido de roupa humana. Eu puxei com cuidado. Era uma manga, rasgada, com um cheiro forte de suor e febre. Uma mulher atrás de mim murmurou. Eu já vi pedaço dessa camisa antes. Eu me virei. Quem usava? Ela botou a mão na boca. O sobrinho de Dona Celina. Meu coração bateu duro dentro do peito. A notícia correu tão rápido que quando eu cheguei na casa de Dona Celina, já tinha umas 20 pessoas na frente. Todo mundo olhando para a porta. Ninguém batia. Eu respirei fundo, criei coragem e fui eu mesmo bater. Toquei 3 vezes. Nada. Bati mais forte. Silêncio. Então, de repente, a porta abriu devagar. Só um fiapo. E o rosto de Dona Celina apareceu, pálida, olheiras fundas, o lenço na cabeça mais apertado do que o normal. O que vocês querem? O povo ficou calado. Eu tomei a frente. Celina, diga pra gente, Rodolfo tá onde? Ela respirou fundo. Os olhos dela brilharam, mas não era lágrima não, era outra coisa. Se eu disser, vocês não vão suportar. Um burburinho correu atrás de mim. Mas a senhora sabe? Ela não respondeu. Só fechou a porta devagar. E o barulho da tranca ecoou como sino de enterro dentro da rua. Foi a partir daquele momento que o medo virou desespero. As mulheres começaram a recolher as crianças. Os homens começaram a afiar faca, facão, foice, qualquer coisa que pudesse virar arma. O rádio da cidade começou a receber ligação de gente dizendo que viu isso, viu aquilo, viu sombra, ouviu grito, sentiu cheiro. E o cheiro estava piorando. Um cheiro forte, metálico, pesado, que parecia vir da terra. Cheiro de carne quente, de suor doente, de bicho ferido e de gente sofrendo. Um cheiro que fazia a gente lembrar do açougue, mas com algo errado. Eu fechava os olhos e parecia sentir o cheiro subindo do asfalto. Parecia que o bicho estava perto, perto demais, cada vez mais perto. Ao cair da tarde, a tensão era tanta que até o céu parecia sentir. A cor das nuvens mudou, ficando amarelada, meio doente. Os urubus voavam baixo, baixo demais. E então, aconteceu o que ninguém esperava. Um grito seco, agudo, forte, vindo do lado do açude. Um grito de homem. Logo depois, outro e outro. O povo começou a correr. Eu corri também. Minhas pernas ainda obedecem quando é questão de vida ou morte. Quando chegamos lá, não tinha corpo, não tinha sangue. Só rastro, muito rastro, rastro de algo arrastado, rastro de algo grande, rastro de algo pesado. E no meio do rastro, um chinelo masculino, chinelo grande, chinelo conhecido. Seu Amâncio, o dono do terreiro onde montaram guarda, olhou e murmurou: esse chinelo é de Rodolfo. O povo se calou, as mãos tremeram. Uma mulher desmaiou, e eu, seu Zé Honório, senti um gosto amargo subir na boca, porque ali, naquele momento, todo mundo percebeu que o bicho não estava apenas rondando,
Ele estava procurando alguém e parecia saber exatamente quem. Macho, respira fundo antes de eu começar. Vice? Porque o que eu vou contar agora, até hoje arrepia minha espinha, seca minha boca e faz minha alma se encolher num canto, feito cachorro com medo de trovão. A noite em que a gente encontrou o bicho, ou melhor, a noite em que o bicho encontrou a gente, foi a mais pesada que Caruaru já sentiu desde que o mundo é mundo. A cidade estava com a luz amarela, fraca, cansada. Os postes tremiam com aquele chiado elétrico que mais parece aviso do além. As casas estavam fechadas como caixão trancado. Ninguém respirava alto, e até os gatos caminhavam devagar, com a coluna eriçada. Eu, seu Zé Honório, fiquei na porta da minha casa, segurando a lamparina, observando o céu grosso, carregado, que parecia prestes a desabar em fogo, não em chuva. A lua cheia subiu devagar, muito devagar. E quando ela ficou redonda no meio do céu, o vento que estava parado há dias finalmente soprou. Mas não era vento bom, não. Era vento frio, vento de cemitério, desse que passa por dentro da pele e depois fica tremendo lá dentro. Eu já sabia que a noite ia ser feia, mas nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria o que estava para acontecer. Perto das 9 da noite, ouvi passos correndo na minha rua, passos de sandália, passos desesperados. Era Raimundinho da oficina, ofegante, olhos arregalados, o rosto branco, apontando para a estrada do sítio. Zé, o bicho voltou, tá no terreiro de Amâncio, o povo tá indo para lá. Eu senti minhas pernas ficarem moles, mas fui, não por coragem. Coragem eu nunca tive muita. Eu fui porque o medo também empurra. Quando cheguei no terreiro, tinha umas 20 pessoas lá. Homens com foice, outros com rojão, um com pedaço de pau, e todos com medo colado na pele. A lua iluminava o terreiro inteiro, deixando tudo claro como se fosse meio-dia, mas com aquele tom prateado que só serve para dar mais medo ainda. E então, a gente ouviu um estalo, depois outro, e mais outro. Como se galhos estivessem sendo quebrados por algo pesado, vindo do mato escuro, do mato sem lua. Aí, macho, a tensão ficou tão grossa que parecia que dava para cortar e guardar num pote. Seu Amâncio, valente, velho teimoso, pegou a lanterna e apontou para o escuro. A luz tremia na mão dele. E então apareceu. Primeiro, só 2 luzes amareladas no fundo do mato. Olhos grandes, olhos profundos, olhos brilhando como fogo de lamparina recém-acesa. Aí o resto veio. A sombra avançou, torta, arqueada, como se os ossos estivessem no lugar errado. Depois veio o som, um rosnado rouco, grave, cheio de dor e cheio de fome. O povo deu 2 passos para trás. Só Dona Celina ficou parada. E aí, aquela criatura entrou na luz da lua. Macho, eu vou tentar descrever, mas tem coisa que a boca não consegue explicar sem tremer. O bicho era grande, muito grande, do tamanho de um homem forte, mas torto, dobrado, com as costas arqueadas como se o corpo quisesse viver de 4, mas ainda lembrasse como era andar de pé. Os pelos eram escuros, mas ralos em alguns lugares, como se tivessem sido arrancados à força. As garras, a riégua, pareciam facão, compridas, afiadas, sujas de terra e sangue seco. E o rosto era o pior. Não era rosto de bicho, não era rosto de gente. Era uma mistura dolorosa dos dois. Olhos humanos, dentes de fera, mandíbula torta e a expressão parecia de alguém pedindo socorro, mas preso dentro de um corpo que não obedecia mais. O bicho respirava pesado, ofegante, como quem estava lutando contra si mesmo. A cada respiração, o peito dele estremecia, as costelas apareciam, e ele soltava um som que parecia meio choro, meio grunhido. O terreiro inteiro congelou. Ninguém respirava. Eu só conseguia pensar, isso não devia existir.
Foi então que o bicho andou 2 passos para frente. A perna esquerda arrastou no chão, como se estivesse quebrada. A direita dobrou demais, como se fosse elástica. Os braços vinham primeiro que o corpo, como se eles mandassem mais que as pernas. O povo começou a dar passos para trás. Alguns tremiam, outros rezavam. Alguns corajosos levantaram as armas. Mas o bicho não olhou para eles. O bicho olhou para ela, para Dona Celina, e o olhar arrepiava até as telhas da casa. Era um olhar triste, profundo, reconhecedor, como se soubesse quem ela era, como se lembrasse. A velha deu um passo para frente. O povo tentou segurar ela, mas ela afastou todo mundo com o braço. Deixa! A voz dela estava quebrada, mas firme. O bicho deu outro passo, e aí soltou um som tremido, um som de dor, um som quase humano. Parecia que estava tentando falar. A garganta dele estalou, a boca abriu demais, os dentes bateram uns nos outros. E aí saiu uma palavra, uma única palavra, arranhada, sofrida, partida ao meio, como se atravessasse pedra. Celina. O povo inteiro gritou. Alguns caíram para trás, outros correram. Teve gente que ajoelhou na hora. Eu congelei, meu coração esqueceu de bater por uns segundos. O bicho conhecia ela, e ela conhecia o bicho. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, seu Amâncio, desesperado, levantou a arma e deu um tiro para o alto. O estampido ecoou longe. O bicho se assustou, deu um salto torto para o lado, esbarrou na cerca, e aí o mundo desabou num caos. O animal, ou coisa, seja lá o que fosse, avançou, rosnando profundo, arrancando terra com as garras. O povo entrou em pânico. Grito para lá, grito para cá, gente correndo, gente tropeçando, gente caindo no chão. Seu Petrônio tentou acertar o bicho com a foice, mas a criatura desviou com um movimento rápido demais. Um movimento que não combinava com aquele corpo torto. O bicho bateu nele com a pata e Petrônio voou para trás como boneco jogado. A pancada ecoou no terreiro. Eu juro que ouvi o ar sendo arrancado do peito dele. A criatura então virou para os outros homens que tentavam cercá-la. Ela rosnou, mostrou os dentes e, numa velocidade absurda, pulou. Um pulo enorme. Impossível para algo tão torto. Ela caiu no meio dos homens. As garras bateram no chão, levantando poeira. Os gritos vieram na mesma hora. Um dos cabras tentou acertar o bicho com um pedaço de madeira. A criatura agarrou a madeira e quebrou no meio como se fosse graveto. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Aquilo não era humano, mas também não era só bicho. Era algo preso entre os dois. Preso e sofrendo. E aí, no meio da confusão, a criatura travou. Literalmente travou. Como se tivesse levado um choque por dentro. Ela caiu de joelhos. As mãos bateram no chão. A cabeça desceu. E ela começou a tremer. A respiração ficou irregular. Os ossos estalaram. A espinha arqueou ainda mais. E um gemido saiu. Um gemido humano. Quase um choro. O povo parou. Mesmo no meio do pânico, parou. E Dona Celina deu um passo para frente. Rodolfo. O nome saiu da boca dela tão baixinho, mas o terreiro inteiro ouviu. O bicho levantou o rosto. Os olhos dele se encontraram. E naquele olhar, tinha um pedaço de verdade que ninguém ali estava preparado para carregar. O bicho abriu a boca e... O grito cortou o mundo, um grito que não parecia de coisa viva, um grito que parecia vir do fundo da alma, misturado com dor, raiva, medo e algo que ninguém ali tinha coragem de entender. E então a criatura avançou, mas dessa vez não foi para atacar. Foi como se estivesse tentando fugir, fugir da gente, fugir dele mesmo, fugir do corpo. Ela deu um salto gigantesco, derrubou 3 homens no caminho, quebrou a cerca, rolou na terra e correu para o mato. Corria torto, corria rápido, corria como se o mundo estivesse queimando atrás dela. E sumiu
Sumiu no escuro, deixando para trás só rastro, deixando para trás só medo e deixando no terreiro um objeto pequeno, sujo, caído perto da marca de joelhos do bicho. Uma tira de couro, uma pulseira, do mesmo tipo mas isso fica para o próximo capítulo. Porque ali, naquela noite, quando eu peguei a pulseira e vi o que estava preso nela, eu juro, o frio subiu pela minha espinha de um jeito que nem médico explica. Macho, deixa eu te dizer, o dia seguinte parecia outro mundo. Aquela noite tinha sido tão pesada, tão cheia de grito, poeira, dor e coisa que não devia caminhar na terra dos vivos, que o sol, quando nasceu, pareceu tímido. Sei não, parecia até com medo de iluminar Caruaru. Eu acordei com a boca seca, a cabeça fervendo e o corpo doído, como se eu tivesse levado pancada também, mesmo sem ter encostado um dedo no bicho. A alma fica dolorida quando vê demais. Isso eu aprendi naquela noite. A primeira coisa que fiz foi olhar para a pulseira de couro. Sim, eu peguei. Peguei porque ninguém teve coragem. Peguei porque ela me chamou. Parecia que precisava ser vista. Era a mesma pulseira que Rodolfo sempre usava. Velha, gasta, com aquele trançado meio torto que só mão de criança faz quando aprende a tecer couro pela primeira vez. Mas nela, preso no trançado, tinha algo novo. Algo que não era para estar ali. Um pedaço de unha, não unha humana. Uma unha curva, grossa, escura, mas ainda presa no couro, como se tivesse quebrado no momento errado. Eu segurei aquilo entre os dedos e senti o estômago virar. O terreiro de seu Amâncio amanheceu cheio de gente. Gente de tudo que era canto. Curiosos, medrosos, desconfiados, fofoqueiros, rezadores, valentes e frouxos, tudo misturado num montorio só. Mas ninguém falava alto. Parecia velório sem corpo. As marcas da luta ainda estavam lá. A cerca quebrada, o chão arranhado, a madeira das armações de defesa toda lascada, o facão de um dos cabras retorcido. Sim, retorcido, como se alguém tivesse dobrado a lâmina com a mão. O povo olhava para aquilo tudo e não conseguia entender, nem aceitar, nem explicar. E quando o povo não consegue explicar, ele inventa, e o medo ajuda. Seu Petrônio apareceu primeiro. O homem mancava, com o braço enfaixado, mas vivo, por milagre. Ele olhou para as marcas no terreiro, respirou fundo e disse: "Eu não sabia que alguma coisa podia ter tanta força." Eu respondi: "Força e dor." Ele virou para mim: "Tu ouviu o grito, Zé? Aquele grito, aquilo não era só raiva." Eu balanço a cabeça. Era mais. Ele apertou a faixa no braço, respirou fundo e murmurou. Aquilo gritava como quem pede para morrer e para viver ao mesmo tempo. Eu nunca tinha ouvido nada tão certo. Dona Celina foi a última a aparecer. A velha vinha devagar, arrastando a sandália, os olhos fundos como poço seco. Ela não parecia ter dormido, nem comido, nem chorado. Parecia petrificada. Quando chegou no terreiro, o povo abriu caminho. Não por respeito, mas porque ela carregava uma aura pesada, forte, como se estivesse acompanhada de alguém que a gente não podia ver. Ela olhou o chão, olhou a cerca, olhou as marcas. E quando viu a pulseira na minha mão, respirou fundo. Aquele suspiro de quem perde a esperança. Eu me aproximei devagar. "Celina, a senhora precisa dizer." Ela fechou os olhos, como se uma dor antiga tivesse acordado dentro dela. "Eu avisei que vocês não iam suportar." Eu tentei insistir. "O povo precisa saber de que está correndo." Ela abriu os olhos e tinha medo neles. Não medo do bicho, medo do que vinha depois da verdade. "Zé, tem coisa que, se o povo souber, nunca mais dorme." Mas era tarde demais. O povo já não dormia há dias. Foi aí que começou o dia mais torto da história de Caruaru. Porque de manhã cedo apareceu um corpo, mas não um corpo morto, graças a Deus. Um corpo desacordado, na estrada, perto do açude, com roupa rasgada, peito marcado, pulsação fraca. Um homem. O povo se juntou. Uns gritaram,
Outros acharam que era mais um ataque. Teve mulher que saiu correndo. Teve homem que levantou pedra. Mas quando o viraram, a cidade inteira parou. É Rodolfo! Eu senti o chão balançar. Era ele. Sim, ele mesmo. O rapaz que tinha sumido. O sobrinho de Dona Celina. O homem que o povo dizia que tinha sido levado pelo bicho. Ou se tornado o bicho. Ou fugido do bicho. Ninguém sabia. Mas ali, ele estava vivo. Respirando, ferido e com um olhar a régua. Aquele olhar, ele parecia ver o mundo e não ver ao mesmo tempo. Como se metade dele tivesse ficado em outro lugar. Levaram Rodolfo para a casa de Dona Celina. Eu fui junto. Claro que fui. A essa altura, eu já estava enfiado até o pescoço nessa história. E quando a gente entra num poço fundo, tem que seguir até encontrar o fundo, ou ser encontrado por ele. Dona Celina limpou as feridas do sobrinho, passou unguento, fez reza, acendeu vela, e o povo todo do lado de fora, tentando ouvir. Eu fiquei na porta, olhando, tentando entender. O corpo de Rodolfo estava quente demais, quente como brasa. E isso não era febre comum. A respiração dele falhava, como se cada suspiro fosse uma luta. As mãos tremiam. Os dedos às vezes dobravam, às vezes entortavam sozinhos. E nas costas dele, marcas profundas, arranhões, como se ele tivesse se arrastado por lugar de pedra, ou brigado com uma fera, ou sido a própria fera. Eu não disse nada, só fiquei olhando, até que Rodolfo abriu os olhos e olhou para mim. E nesse olhar tinha duas coisas: dor e pedido, um pedido mudo, algo como me ajuda ou me acaba. Eu não consegui identificar qual dos dois era. Quando ele tentou falar, a voz não saiu. Saiu só um som rouco, sofrido. Dona Celina segurou a mão dele. Shhh, calma, não precisa falar agora. Mas eu vi quando ele tentou formar a palavra. A mesma palavra que o bicho tinha dito na noite anterior. Se-li. Ela colocou a mão na boca. Eu juro que o chão pareceu afundar um pouco. Depois disso, o povo começou a falar de uma coisa. Se Rodolfo está aqui, então o que era aquilo que a gente viu no terreiro? Boa pergunta, pergunta perigosa, porque a cidade estava dividida. Tinha quem jurasse que era outro bicho. Tinha quem jurasse que era Rodolfo mesmo, mas numa forma que não era mais dele. Tinha quem acreditasse que era obra de coisa ruim. Tinha quem achasse que o bicho estava usando o corpo dele. Tinha quem dissesse que eram dois seres diferentes. E tinha quem começasse a perceber que talvez fosse algo pior. As pistas se encaixavam e se desencaixavam logo depois. Parecia que a verdade era um quebra-cabeça feito para enlouquecer. E a pulseira, aquela pulseira de couro, não ajudava, só piorava. Porque eu vi com meus próprios olhos. No pulso de Rodolfo não tinha mais nada. A marca do couro ainda estava lá, a pele mais clara, mas a pulseira não estava. A pulseira estava no terreiro, no chão, caída, e nela, a unha quebrada. Eu não disse isso para Dona Celina, não naquele momento. Tinha verdade demais dentro daquele quarto. E a velha já carregava peso suficiente para 3 vidas. Ao longo da tarde, o povo ia e voltava da porta da casa dela, tentando saber se Rodolfo ia sobreviver, se ia falar, se ia explicar, se ia revelar alguma coisa. A cada vez que alguém batia na porta, a velha respondia: "Ele está vivo. Agora deixem ele respirar." Mas ela não dizia mais nada. Nem sim, nem não, nem talvez. Silêncio puro. E silêncio, quando o povo está desesperado, é que nem derramar gasolina perto de fogo. Começaram as suposições, as conversas sussurradas, as acusações escondidas, os olhares tortos. Um homem disse: "Eu acho que Dona Celina sabe de tudo." Outro respondeu: "E se Rodolfo for o bicho?" Uma mulher rebateu: "Mas ele estava desacordado no açude, criatura." E alguém completou: "Pois é isso que é estranho." Eu ouvi tudo e fiquei quieto,
Não por covardia, mas porque eu tinha um pressentimento forte, muito forte, de que o pior ainda estava escondido. Como se a noite não tivesse mostrado tudo, como se tivesse mais coisa esperando no escuro. Mais tarde, quando a tarde virou noite de novo, eu decidi ir até minha casa pegar uma muda de roupa. O plano era voltar depois para ficar de olho, porque eu já sabia que aquela história ainda ia dar mais um nó. Mas foi no caminho de volta para casa que aconteceu o detalhe que me fez travar no meio da rua. O vento soprou, um vento frio, forte, cheiroso de mato. E no vento tinha cheiro de sangue, de novo, quente, marcante, inconfundível. Mas não vinha da casa de Dona Celina, vinha do lado contrário, da estrada, do mato, do lugar onde Rodolfo tinha sido encontrado, e junto do cheiro, um som, bem fraco, quase inaudível, mas eu ouvi um suspiro que não era humano. E eu entendi na mesma hora, aquilo que estava no terreiro não tinha ido embora, só tinha mudado de lugar. Ou pior, tinha mudado de forma. Macho, senta bem direitinho. Pega um café, uma tapioca, sei lá, porque agora eu vou lhe contar o resto. Mas já vou avisando, nem eu, seu Zé Honório, que vivi tudo na pele e no suor, consegui entender completamente o que aconteceu naquela última noite. E talvez, só talvez, seja melhor assim. Tem mistério que, quando a gente tenta resolver, parece é que abre a porta certa para coisa errada entrar. Mas vamos por partes. Vice, aquela noite tinha descido em Caruaru, feito pano preto, pesada, silenciosa demais. A lua, de tão grande, parecia um olho olhando de cima, vigiando tudo o que estava prestes a acontecer. Eu tinha voltado para perto da casa de Dona Celina, porque meu coração dizia que a velha não devia passar aquela noite sozinha. Não, nem ela, nem Rodolfo. Não que eu fosse ajudar muito caso algo ruim aparecesse, com esse joelho velho e essa coragem minguada que Deus me deu. Mas às vezes uma presença vale mais que um facão. Quando cheguei lá, a rua estava vazia, silenciosa. Só Dona Celina sentada na porta, com uma vela ao lado, rezando baixinho. O rosto dela parecia de pedra cansada. Eu sentei ao lado, devagar. Ele piorou? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Só ficou olhando a chama da vela balançando no vento fraco. Depois murmurou. Tem coisa que a ciência não cura, e tem coisa que a reza não resolve. Engoli seco. E tem coisa que ninguém devia ver, né, Celina? Ela desviou os olhos da vela, olhou para mim, e naquele olhar tinha uma coisa que me deu mais medo que o bicho da noite anterior. Certeza. Pois é, Zé, pois é. A casa dela estava escura por dentro. Só uma lamparina acesa num canto do quarto, onde Rodolfo dormia. Se aquilo podia ser chamado de dormir. Ele tremia, suava. Os dedos se mexiam sozinhos. O peito subia e descia como se estivesse brigando com o próprio ar. E de vez em quando, ele murmurava alguma coisa. Coisa sem sentido, coisa sem língua certa. Coisa que fazia frio na espinha. Eu fiquei olhando pelas frestas e pude jurar que o quarto parecia menor. Como se a escuridão estivesse empurrando as paredes para dentro. Quando voltei para a porta, encontrei Dona Celina com um punhado de arruda na mão, esfregando os dedos tremidos nas folhas. Zé, diga, se acontecer alguma coisa, tu corre. Eu quase ri, quase. Mulher, eu só sei correr. Agora, tu não vai ficar aqui sozinha, não. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu não tô sozinha. O que me preocupa é quem tá comigo. Eu ia perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas foi aí que o vento mudou. Foi um sopro seco, de repente, espalhando a chama da vela para os lados. E, junto do vento, o cheiro de sangue, de terra molhada, de mato arrancado, de suor quente, aquele mesmo cheiro da noite anterior. Meu estômago virou gelo. Celina, tu tá sentindo? Ela assentiu devagar. Oxe, ele tá perto. Meu coração bateu tão forte que parecia bater no pescoço. Rodolfo? Ela não respondeu. E isso
Doeu mais do que resposta. O mato atrás da casa começou a mexer. Primeiro devagar, depois mais forte. A gente ouvia o capim se abrindo como se algo grande, pesado, estivesse se aproximando pela lateral da casa. Eu recuei 2 passos. Meu corpo fez isso sozinho, nem pensei. Celina ficou parada. Eu olhei para ela como quem olha para uma mãe que perdeu tudo antes mesmo de perder. Ela não piscava, não respirava fundo, nem tremia. Ela esperava. O barulho parou. Silêncio. Silêncio que apertou o ar. Silêncio grosso. E então, um sussurro, fraco, arranhado, quase um sopro. Celina, a riégua, macho. Pai, nosso inteiro arrepiou do cabelo até o joanete. Eu quase caí sentado. Celina, é ele. Minha voz saiu fina, credo. Ela não tirou os olhos da escuridão. Eu sei. A sombra se mexeu. Primeiro um vulto curvado, depois algo que parecia mão, ou pata, ou as 2 coisas ao mesmo tempo. E então, os olhos, 2 olhos amarelos, profundos, tristes, humanos, mas não completamente. Eles olharam para nós, direto, fundo, do jeito que gente olha, do jeito que fera olha. E ali eu entendi. Existia mais de um ser naquele corpo. Um tentando sair, outro tentando ficar. E nenhum dos 2 entendia o que era mais forte, a dor ou o instinto ou o medo. Zé, Celina disse. Oi, respondi tremendo até o fígado. Não se mexa, eu congelei. O bicho, ou a sombra, seja lá o nome, deu um passo para frente. E ali, iluminado pela lamparina, eu vi clara a confusão do corpo dele. O peito humano, as costas arqueadas, os braços longos demais, as garras que pareciam unhas arrancadas do inferno, e a perna, torta, a mesma que arrastava no terreiro. Ele respirava com dificuldade, como se cada respiração fosse um pedido de socorro que ninguém conseguia atender. Celina, repetiu, com dor. A velha finalmente deu um passo à frente, e eu não tive coragem de impedir, nem força, nem direito. Ela olhou para a criatura como quem olha para alguém que cresceu no colo. Eu tô aqui, meu filho, disse isso tão baixinho, tão quebrado, tão cheio de mundo dentro, que eu senti a alma rachar no meio. O bicho hesitou, e ali, por uma fração de segundo, parecia que ia abaixar a cabeça. Parecia que ia desistir. Parecia que ia voltar. Mas então, do quarto de Rodolfo, veio um som, um grito sufocado, um gemido, um pedido. O corpo do bicho arrepiou todo, todinho, cada pelo, cada músculo, cada osso. E aí, a fera voltou. De uma vez só. O pescoço estalou, a mandíbula alongou, a respiração virou rosnado, e o que estava na porta não era humano, não mais. O instinto venceu. E quando o instinto vence, ninguém manda, nem a própria alma. Aí aconteceu. Mas isso eu não posso contar não. Porque se eu disser, tu não dorme hoje, nem amanhã, nem depois. E eu ainda acordo suando só de lembrar do último som daquela noite. Do som que veio da beira da estrada, como se algo ou alguém ainda estivesse procurando o que perdeu. E deixa eu lhe dizer a verdade mais sincera. Até hoje, quando a lua cresce no céu de Caruaru, alguns juram que veem 2 vultos. Um andando torto, outro tentando acompanhar, como se 2 destinos estivessem presos um no outro, para sempre. E eu fico calado, sentado na minha calçada, ouvindo, esperando, pensando, porque tem coisa que é melhor não descobrir. Tem mistério que protege a gente da própria resposta. E tem verdade que, se tu souber, nunca mais vai dormir em paz. Até hoje, ninguém sabe o que era. E se alguém sabe, não contou.